Eu sou Paula Bernstein Jacques, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, onde eu coordeno o grupo de pesquisa Laboratório Urbano. Eu não trabalho sozinha, somos um coletivo de pesquisadores, um grupo com graduandos, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e outros professores. E nós acreditamos que a produção de conhecimento, qualquer produção de conhecimento na universidade ou fora da universidade, é sempre coletiva. O laboratório urbano reúne 3 canteiros de reflexão e de ação sobre urbanismo. Essa ideia de laboratório para a gente é muito importante, de experimentar, de fazer essas experiências. No primeiro canteiro, a gente estuda a história das cidades e do urbanismo, a historiografia e o pensamento urbanístico. A gente tem um site que se chama Cronologia do Pensamento Urbanístico. O segundo canteiro, a gente pesquisa a complexidade da experiência urbana, a experiência das e nas cidades, esses locais de coexistência de diferentes, de diferenças, de dissensos. E o terceiro e último canteiro estuda mais especificamente as relações entre corpo e cidade, sobretudo a partir da arte, das experiências artísticas nos espaços públicos. E nós temos uma plataforma de ações com outro grupo da escola de dança daqui, que se chama LabSat, e a plataforma se chama Corpo Cidade, escrito tudo junto, numa palavra só, para mostrar exatamente essa indissociabilidade entre corpo e cidade, então é tudo junto, Corpo Cidade. E nós publicamos também uma revista que se chama Redobra. Eu sou arquiteta, urbanista, pesquisadora, apaixonada pela experiência urbana, pelas narrativas urbanas, pelas narrativas das experiências urbanas. Eu sou carioca, mas moro há quase 20 anos aqui em Salvador, na Bahia. Salve, galera, meu nome é Thiago Vinícius, eu faço parte aqui da Agência Popular Solano Trindade. Prazer estar aqui com a Biblioteca Mário de Andrade, professora, satisfação estar aqui com você, gratidão, a gente está muito feliz também de estar nessa conexão. Estamos aqui diretamente do Campo Limpo, periferia da Zona Sul de São Paulo, e a Agência Solano Trindade, ela nasceu com o objetivo de desenvolver serviços e produtos que dialogam com a qualidade de vida do morador da periferia, né? Então a gente está aqui todos unidos, desenvolvendo já desde 2009 diversas tecnologias sociais que conversam e que a todo momento está dialogando com esses moradores, com essas moradoras aqui da periferia. Durante a nossa conversa a gente vai poder falar muito dessas tecnologias sociais e vai ser um prazer compartilhar com vocês nessa ação muito importante da Biblioteca Mário de Andrade, que é uma referência para a gente aqui, né? A gente ama essa biblioteca, a biblioteca que nos acolhe, acolhe a literatura marginal. A gente tem a sala Tula Pilar nessa biblioteca, e a Tula Pilar é a poetisa aqui da Zona Sul de São Paulo. Infelizmente veio a falecer, mas agora ela está eternizada nos nossos corações e nesse espaço muito importante que é a Biblioteca Mário de Andrade. Gratidão, tamo junto. Tamo junto. Eu queria, de novo, agradecer o convite da biblioteca. Eu acho que o Thiago falou, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, uma biblioteca pública, né? E me parece muito importante nesse momento que as bibliotecas, os espaços culturais, mesmo fechados, que se mantenham vivos, ativos, em movimento, né? Eu estou vendo o Thiago, ele está em pleno movimento na agência. E eu fiquei muito feliz com o convite, sobretudo porque foi para falar de um livro bem antigo, o livro é de 2002, né? E a experiência foi em 2001, é esse livro aqui, não sei se o Thiago conhece, Maré, Vida na Favela. São quase 20 anos. Deixa eu ver. Maré, Vida na Favela. Que legal. Eu tô ligado. Maré Pois demais. Conheci Dança das Marés, do Walter Bertazzo. Exato, é o livro desse espetáculo aqui, ó. Dança das Marés. Eu conheço o Evaldo Bertazzo, ele é, mano, demais. A gente tem até o Rubão, que é jovem aqui do Campo Limpo e que dançou nos espetáculos Milágrimas, Rua do Encontro, do Evaldo Bertazzo, demais, muito transformador dessa situação. Pois é, são quase 20 anos dessa experiência no complexo das favelas da Maré. Eu acho que o Thiago devia ser uma criança nessa época, ele bem que podia ser um dos
60 meninos e meninas que integravam esse corpo de dança da Maré naquela época. A gente fez, no livro começa exatamente assim, são, não sei se dá para ver, são todos os meninos e meninas, a casa deles do lado, né? Nos diferentes espaços do Complexo da Maré. Então, para mim, é um alento saber que os livros, mesmo esgotados, que estão presentes em bibliotecas públicas, podem continuar a promover diálogos, né, como esse aqui com o Thiago. Eu acho que esses livros antigos que ainda podem proporcionar uma troca, né, troca entre gerações, né, criando essas novas alianças, né, umas lutas próximas, mas com formas de ação bem diferentes, que são complementares. Eu tenho que confessar também que eu tinha uma certa resistência em participar de eventos durante a pandemia. Eu tinha um certo medo da naturalização dessa tragédia, né, que já está ocorrendo. Eu acho que a gente não pode achar natural, nem normal, novo normal, velho normal, tanto faz, essas centenas de mortes diárias por meses, né? A gente está chegando aí nos 100 mil mortos. É uma tragédia, é uma calamidade e é também um genocídio, principalmente dos mais pobres, dos periféricos, da população negra, e sobretudo dos povos indígenas, né? Eu acho que a pandemia escancarou as desigualdades sociais no nosso país e essas desigualdades estão bem presentes espacialmente também em nossas cidades. Mas, por outro lado, eu acho que, por isso que eu aceitei o convite, estou contente de estar aqui, eu acho que é muito importante mostrar que essa desigualdade é inversamente proporcional aos laços de sociabilidade e de solidariedade, né? Enquanto nos bairros mais ricos são individualistas, são indiferentes, nas favelas e periferias, nas quebradas, nos bairros populares, sempre imperou e impera hoje também, de uma forma muito efetiva, uma participação coletiva e uma cooperação solidária. Eu acho que se não fosse assim, a tragédia nessas áreas seria muito pior. E essas redes de solidariedade são fundamentais, né? Já que o poder público, fora o aparato policial e militar mais violento, né, sempre esteve ausente desses espaços. Então, é importante que essa ausência do poder público não resultou numa fraqueza, mas, ao contrário, resultou numa força coletiva, né? Como o Hélio de Sica, que é o artista que eu gosto muito, em um dos seus parangolés, escreveu lá, da diversidade vivemos. Eu acho que tem uma força que vem dessa, uma potência que vem dessa diversidade e que traz uma força vital, né? Eu acho que, sobretudo, num momento como esse, né, de tantas mortes todos os dias, me parece que afirmar a vida seja o mais fundamental, né? Essa potência de vida que é tão presente no cotidiano desses bairros populares. Foi um convite do Ivaldo, então, que o Thiago conhece, Ivaldo Bertazzo, coreógrafo aí de São Paulo, que com Drauzio Varela, né, o médico que fez o roteiro do espetáculo, montou esse espetáculo, eu já mostrei aí o cartaz da Dança das Marés, e o Ivaldo me chamou para trabalhar com ele nesse projeto. Eu não sabia bem o que ele queria, o que nós poderíamos fazer juntos, e ele me chamou por causa de um outro livro meu anterior, deixa eu ver se está aqui, esse aqui, Estética da Ginga, que é mais antigo ainda, e eu achei super inusitado um coreógrafo me chamar para trabalhar junto, eu arquiteto, e aí eu perguntei por que ele tinha tido essa ideia, né? E ele respondeu que quando leu esse livro, Estética da Ginga, que é sobre o espaço das favelas, compreendido a partir do trabalho artístico do Hélio de Sica, ele entendeu a disponibilidade corporal dos jovens da Maré, né? A ginga dos corpos, que ele já tinha percebido que era bem diferente dos corpos dos frequentadores da academia dele, num bairro nobre de São Paulo. Eu acho que era no Pacaembu, não sei se ainda é no Pacaembu. Aí eu chamei um parceirão meu, o Pedro Saibres, que é dançarino, arquiteto e videasta, para trabalhar comigo, e a gente não tinha ideia do que a gente poderia fazer, e o Ivaldo deu carta branca. Aí o que a gente fez? A gente foi conversar com os jovens da Maré, lá no SEASM, que era o Centro de Estudos da Maré. Na época era Eliana Silva, que estava à frente, hoje ela está na Rede da Maré. A gente já colaborou também com a Rede da Maré,
lá com o galpão da Companhia de Dança da Lia Rodrigues, mais recentemente, com o Corpo Cidade, fazendo uma troca aqui com Alagades, né? A gente tentou fazer essa ponte Maré-Alagades, mas aí é outra história. Voltando à época do SEASM, nós perguntamos àqueles jovens do corpo de dança lá do SEASM, e é interessante porque o SEASM tem um curso pré-vestibular, pelo menos tinha, que era super importante, e a Marielle Franco saiu de lá, e depois foi fazer a dissertação de mestrado dela sobre as UPPs. E aí perguntamos para os jovens, o que vocês querem? Né? O que vocês querem que a gente faça junto, que a gente construa junto? E a resposta surpreendente deles foi: queremos estar no mapa da cidade. Né? A gente quer entrar no mapa. E aí, se a gente olha os mapas em geral da cidade, sobretudo os mapas turísticos, isso era assim, eu acho que até hoje ainda é um pouco, né? As favelas, elas aparecem como uma área em branco ou um verde, como se fosse um espaço de vegetação, ou, no caso da Maré, azul, assim, como se fosse mar ainda, ali a Baía de Guanabara. Né? E eles falaram isso: queremos que vocês contem a história da Maré. Né? Essa história ainda não tinha sido muito narrada ainda. Depois disso, tiveram vários projetos fantásticos da Rede da Maré, eles fizeram um censo do complexo todo, fantástico, mapearam tudo, mas naquela época ainda tinha pouca coisa sobre a Maré. E aí surgiu esse livro, então, Maré, Vida na Favela, que foi distribuído gratuitamente no espetáculo, acho que foram uns 20 ou 30 mil exemplares, foi a maior tiragem que eu já tive de algum texto meu, gratuito. E o livro tem 3 partes. Uma parte que eu escrevi, que chama Cartografias da Maré, que a ideia era essa, mostrar as diferentes partes da Maré. Uma outra parte é Falas da Maré, que foi o Drauzio Varela que escreveu, e outra do Ivaldo, Danças da Maré, que tinha relação com o espetáculo. E as imagens todas são do Pedro, né? E nós dois, eu e o Pedro, passamos meses andando para cima e para baixo, a pé, acompanhando os percursos dos jovens. Aí eu estou vendo ali o Thiago com a camisa Percurso, e o nosso foco era exatamente esse: os percursos dos jovens do corpo de dança dentro da Maré. Nossa ideia era cartografar a Maré a partir dos percursos cotidianos deles. Né? Nós filmamos muito, a gente usou o vídeo ao invés de fotografia, porque para a gente era importante mostrar exatamente o movimento, né? O movimento dos percursos deles, dos corpos, e o movimento da própria favela, do próprio complexo. E além do livro, a gente fez um vídeo que se chama Quando o Passo Vira Dança, que na verdade são os restos do livro, das imagens do livro. O título, Quando o Passo Vira Dança, é uma homenagem ao Carlos Nelson Ferreira dos Santos, que foi um arquiteto e antropólogo que fez uma das primeiras urbanizações participativas de favela, em Braz de Pina, no Rio, plena ditadura militar, e ele escreveu um livro que se chama Quando a Rua Vira Casa, que também partia de uma experiência em vídeo, mas que é bem diferente. Bom, isso é outra história. Como não tinha um mapa ainda da Maré, a gente arrumou uma foto aérea enorme, então a gente imprimiu uma foto aérea enorme e os meninos vinham marcar aonde eles moravam, né? Que a ideia deles era querer marcar aonde eles estavam no mapa. Então tinha uma foto aérea enorme e a gente fez, e é a primeira coisa que tem essa foto aérea que tem os nomes deles e aonde eles estavam. Então todos são os nomes dos jovens e onde eles ficavam na Maré. Então, a gente mapeou todos esses espaços. Aí, por exemplo, o Morro do Timbal, que é onde o SEASM, a gente tem marcado, todas as referências são as dos meninos, quer dizer, no Timbal tem aqui, ele marca o Beco Escuro, Beco do Fedor, o Sacolé, a Casa da Minha Tia. Então, os percursos todos são marcados por desenhos, por mapas mentais. Depois eles fizeram desenhos da favela, de cada um espaço onde eles moravam. A gente juntou todos esses desenhos e fez um grande mapa desenhado com os desenhos deles todos.
Enfim, e aí a gente tentou fazer isso, mostrar qual é a maré deles, né? Desses 60 jovens de 20 anos atrás. Hoje, com certeza, a maré está bem diferente. É um espaço em movimento, sempre em movimento. A gente tentou mostrar esse movimento, não sei se vai dar para aparecer aqui, com os flips dos vídeos. Deixa eu ver se, por exemplo. Então, tem que aparece na próprio pelos flips, a gente tenta mostrar esse movimento no próprio livro, né, que é difícil, né, um movimento de vídeo no livro, e a gente tenta mostrar também a própria transformação, que isso é comum em qualquer uma dessas áreas. Por exemplo, aqui é a transformação, está muito pequeno isso, a transformação da própria conformação urbana, né, do lugar, que eram palafitas, e aí vão se aterrando e vai se construindo toda essa área da maré. A gente fez isso também com a parte arquitetônica, né, mostrando como a palafita se torna uma casa, né, como ela vai se transformando ao longo do tempo, e fizemos também da área que eram conjuntos, porque não são só favelas, tem conjuntos habitacionais, como esses conjuntos também vão se modificando. Então, essa ideia de que é esse espaço em movimento que é o mais interessante, né, dessas áreas. Então, e no final, se eu posso dizer, a minha descrição, a partir de tudo que a gente viveu, tudo que a gente andou, todos os percursos que a gente fez, chegamos nessa ideia do espaço em movimento, né? E aí eu vou ler rapidinho aqui, essa conclusão, né, que seria a descrição, a minha descrição. As favelas são espaços em movimento. A ideia de espaço em movimento não está mais ligada apenas ao próprio espaço físico, mas, sobretudo, ao movimento do percurso, à experiência de percorrê-lo e, ao mesmo tempo, ao movimento do próprio espaço em transformação. O espaço em movimento é diretamente ligado a seus atores, os sujeitos da ação, que são tanto aqueles que percorrem esses espaços no cotidiano, quanto os que constroem e transformam sem cessar. No caso das favelas, os dois atores podem estar reunidos em um só, o morador, que também é, em grande parte dos casos, o construtor do seu próprio espaço. A própria ideia de um espaço em movimento impõe a noção de ação, ou melhor, de participação dos habitantes e usuários. Ao contrário dos espaços quase estáticos e fixos, planejados, projetados e acabados, no espaço em movimento, o usuário se torna sempre ator, participante. A favela é um espaço em constante movimento porque os moradores são os verdadeiros responsáveis por sua construção, ao contrário do morador da cidade dita formal, que muito raramente se sente envolvido na construção do seu espaço, em particular dos espaços públicos da cidade. A participação comunitária ocorre de forma muito mais representativa nas favelas e áreas favelizadas em geral do que na cidade dita formal, e os técnicos, os arquitetos e urbanistas responsáveis por projetos e intervenções em favelas, na maioria dos casos, em vez de tentar seguir os movimentos já iniciados pelos moradores, impõem sua própria lógica construtiva, diretamente ligada à cultura dessa cidade dita formal. Esses profissionais lutam exatamente contra esse movimento do espaço das favelas, com a finalidade de estabelecer uma pretensa ordem. O Campo Limpo e o Capão, né, são regiões que receberam uma imigração muito grande do norte, do nordeste, do sul também do país, né, do Paraná. Minha mãe é do Paraná, meu pai é de João Pessoa, e praticamente eles chegaram aqui nessa região, uma região ainda que era uma região de chácara, né, por isso que tem esses nomes que remetem à natureza: Capão Redondo, Jardim das Rosas, Embu das Artes, Taboão da Serra, Campo Limpo, né? São regiões que remetem a uma natureza. E tudo aqui era chácaras, né? Região de chácaras. E no Capão Redondo também tem uma história muito bacana também com os alemães, né? Então,
Eles habitaram ali a fazendas no Capão Redondo, onde hoje é o NASP, né, onde hoje é os Adventistas. Então, a gente teve essa mistura internacional e internacional nessa região aqui da Zona Sul de São Paulo. E ela foi crescendo, lugares com ordenamento, lugares de forma desordenada mesmo. E a gente teve a oportunidade de ver tudo isso crescer diante dos nossos olhos, né? Então, a gente viu essa região crescer, viu essa região se desenvolver, e hoje a gente é da primeira geração, né, de moradores aqui da periferia da Zona Sul de São Paulo, em que se despertou na gente esse sentimento de pertencimento, né? E eu falo muito desse sentimento de pertencimento muito pela cultura que abraçou essa juventude, né? Então, falar dos Nacionais MCs, né? Falar do Capão Pecado, do Ferrez, falar do Sérgio Vaz, né? Isso tudo fez com que a gente pudesse ter mais orgulho, né? Da nossa quebrada, da nossa comunidade, né? Hoje o jovem veste um boné do Capão, uma camiseta, diferente de uma juventude da década de 80, como meu pai mesmo, que para arrumar emprego tinha que falar que morava no Butantã, que morava em Santa Amaro, né? Se você falasse que você morasse no Complexo do Alemão, se você falasse que você morasse na Favela da Maré, na Cidade de Deus, era difícil você conseguir um emprego, né? Então, hoje não, hoje isso mudou totalmente. Hoje a gente tem orgulho de falar da nossa comunidade, de falar da nossa quebrada, de vestir uma camiseta, de vestir um boné. E isso tudo foi através da cultura, foi a cultura periférica, o rap, o grafite, né, a poesia, a literatura marginal, o candomblé, né, que fez com que a gente pudesse ter orgulho da periferia como um todo, né? Então isso tudo é muito bonito de se ver. Eu tenho uma filhinha, Maria Flor, de 2 anos, e já venho despertando nela esse sentimento de pertencimento. Ela fala bom dia para o Campo Limpo, a gente fala do Campo Limpo para ela. Ela nasceu na favela do Monte Azul, na Casa Ângela. Minha filha nasceu na quebrada, mano. Nasceu na favela. Nasceu na Casa Ângela, que é a casa de parto humanizado, que fica aqui na nossa região. E foi uma experiência incrível, né? E ter a Agência Popular Solano Trindade vivendo esse momento, para a gente é muito gratificante, né? Para a gente é muito de um orgulho muito grande, né? E o Campo Limpo é um território de muita luta, né? De muitos movimentos sociais, começando com os clubes de mães, né? Que foi um movimento assim muito importante aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Comunidades eclesiais de base conectada à Igreja Católica. Então foram movimentos anterior à nossa geração, né? São movimentos que para a gente foi muito importante que eles aconteceram, e foram os jovens daquela época, né? Que começaram todas essas transformações, todas essas mudanças aqui, né? Então, para a gente foi muito rico poder pesquisar o começo, falar, entrevistar com os primeiros moradores, né? Saber como que era a nossa comunidade antes da gente nascer, né? Então, isso foi super importante para a gente. E a gente descobriu uma história linda, né? Uma história maravilhosa de superação, uma história linda de resiliência, uma história de cooperação, de solidariedade, de união, né? Então, isso tudo forma esse espaço geográfico que a gente chama de periferia, né? Então, a gente é muito feliz, assim, de antes de começar a se perguntar onde a gente queria chegar, qual é as nossas missões, quais são os nossos valores, como que começou essa cidade, esse país chamado favela, né? Que a gente está aqui em um dos lugares mais populosos, né, de São Paulo, né? A gente está aqui no Campo Limpo, Capão Redondo, de uma densidade demográfica
muito grande, então isso para a gente foi super importante, né? Então, esse é o nosso território, um território de um território muito cultural, né? A gente tem aqui os saraus de literatura marginal, Sarau do Vinho, Sarau da Cooperifa, a Feliz, né? A Feira Literária da Zona Sul, né? Então é um espaço com muita articulação cultural e a gente tem orgulho de falar que a diminuição da violência da Zona Sul de São Paulo aconteceu através da palavra. Não foi através de UPPs, através de mais armas, né? Foram através da palavra, foi através dos Racionais MCs, foi através das poesias do Solano Trindade, foi através das danças da Raquel Trindade, né? Tudo isso formou uma teia cultural na cidade, na periferia, que fez com que a gente pudesse aprender a amar esse espaço geográfico, esse território, né? A gente, com todas as dificuldades, né, com a violência policial, com a enchente, com estar longe do trabalho, tudo isso a gente aprendeu a amar tudo isso e passar para os nossos filhos, né, esse sentimento de pertencimento, né? Eu acho que muito do meu percurso, muito da minha trajetória no território passa também por esse sentimento de pertencimento, né? Da gente se sentir que a nossa história ela move uma pedra aqui na nossa comunidade, né? Então isso é super importante, o sentimento de pertencimento. Acho que há uma disputa de imaginário sobre as favelas, isso desde sempre, desde que as favelas existem, tem mais de 100 anos, as favelas são partes fundamentais das nossas cidades e eu acho que essa inversão é importante nessa luta contra a remoção, contra a relocação dos moradores em conjuntos habitacionais na periferia, longe dos centros urbanos, longe dos serviços, longe dos empregos. Eu já fui muito acusada por conservadores, mas também por progressistas, de romantizar a pobreza, de estetizar a miséria, e os que me acusavam são a favor da remoção das favelas, construção de conjunto habitacional bem longe dos centros, né? E eu sempre defendi o contrário. Urbanizar as favelas, e urbanizar significa, óbvio, levar as infraestruturas públicas, as redes públicas, para esses espaços autoconstruídos, construídos sem qualquer tipo de apoio oficial. Eu acho que a autoconstrução e a auto-urbanização são atos de criação, de invenção. A auto-organização, a autogestão e a cooperação são atos de resistência, de insurgência, né? A construção coletiva, né? O famoso mutirão, o bater laje no domingo com o vizinho, tomando cerveja, às vezes com uma feijoada, um churrasquinho, tenho certeza que o Thiago conhece isso, é uma potência vital das favelas, e essa potência de vida coletiva é muito, muito importante, né? Tem um arquiteto, o John Turner, que é um arquiteto britânico, que trabalhou nas favelas as barricadas de Lima, no Peru, com Eduardo Neira. Quando ele esteve no Brasil, em 68, em plena ditadura militar, né, a ditadura, vocês sabem, tinha como política de habitação a erradicação das favelas e a construção desses conjuntos habitacionais padronizados, né, com nomes norte-americanos, né, tinha um programa Aliança para o Progresso, como a Vila Kennedy, no Rio, que tinha até uma mini estátua da Liberdade lá, para onde foram levados os moradores de várias favelas removidas da Zona Sul, que era a área mais valorizada da cidade, para se contrapor, os moradores batizaram as ruas com nomes africanos, enfim. Mas quando o João Tana esteve no Rio, ele foi entrevistado pelo IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, e ele disse algo que é importante, né? Ele foi levado a várias favelas, conjuntos, em Brasília, Salvador, Recife, Belém, entrou em contato com os moradores e tal, e aí ele diz uma coisa que eu acho que até hoje, foi 68, tá? Tem 50 e tantos anos, né? Ele diz: mostraram-me problemas
favelas, mocambos, alagados, que considero soluções, e mostraram-me soluções, os conjuntos habitacionais de baixo custo, que eu considero problema. Essa frase ficou famosa, virou lema dos movimentos sociais contra as remoções e a favor da urbanização das favelas, que, na verdade, só pôde acontecer de forma mais sistemática após a abertura política dos anos 80. Mas os arquitetos continuaram a ser formados, eu era estudante nos anos 80, para construir esses conjuntos habitacionais de baixo custo e não para urbanizar as favelas, né? Os arquitetos urbanistas desconheciam as favelas, né? Até porque, na época, a universidade, inclusive a pública, era bem elitizada, e hoje, felizmente, é bem mais inclusiva e diversa. Então, eu acho que os arquitetos precisariam, e ainda precisam, aprender com as favelas, né? Tem um livro conhecido para os arquitetos dos anos 70, que se chama Aprendendo com Las Vegas, da Denise Scott Brown, com o marido dela, Robert Venturi, e um colega, Stephanie Eisenhower. A Las Vegas era vista como o símbolo de uma arquitetura pop norte-americana, e desde estudante eu achava que deveríamos aprender com as favelas, né? Com essa arquitetura popular brasileira, com arquitetura sem arquitetos. Teve uma exposição no MoMA, inclusive, de 64, que tinha esse título, arquitetura sem arquitetos. Se a gente for ver o Manifesto Pau-Brasil, publicado por Oswald de Andrade em 24, começa exatamente assim: a poesia existe nos fatos, os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sobre o azul cabralino, são fatos estéticos. No mesmo ano, a Tarsila do Amaral, companheira do Oswald, pintou o quadro Morro da Favela. No ano seguinte, ele publica um livro, esse livrinho, Pau-Brasil, esse 1925, tá? E na parte inicial, ele retoma a favela. Logo no início, ele diz: o carnaval, o sertão e a favela, pau-brasil, bárbaro e nosso. Então, a favela, a quebrada, sempre foi invenção, criação ou fato estético, como diz o Oswald, né? E o Oswald associa a favela ao sertão, né? Que remete ao mito de origem da favela, do termo favela, né? O termo vem do Morro da Favela, o Morro da Providência, que é a favela mais antiga que ainda existe no Rio, e o nome do Morro do Rio era uma alusão a uma planta, favela, faveleiro, do sertão, né? Que teria dado nome ao outro Morro da Favela, perto do Arraial de Canudos, de onde os soldados tinham atacado o vilarejo do Antônio Conselheiro, lá em 1896. Né? Essa história, vocês sabem, foi maravilhosamente contada por Euclides da Cunha, nos Sertões. E esses soldados, quando voltam à capital, ao Rio, não tinham onde morar e acabam se juntando aos que tinham sido expulsos do Cabeça de Porco, que era um enorme cortiço, uma cabeça de porco na fachada. Naquela época, o problema sanitário dos higienistas eram os cortiços, né? Não as favelas ainda, e o cortiço foi demolido e eles foram ocupar esse morro perto do quartel, e os soldados foram juntos. Então, tem uma associação aí entre favela e sertão, né? O Morro do Rio, o Morro da Favela no Rio, o Morro da Favela aqui na Bahia. E é interessante, porque isso aparece em várias dessas comunidades, né? O próprio Tiago já falou aí que nesse passado tem um passado nordestino, né? E muitas vezes sertanejo, que chega nas grandes capitais. Então, esse nome da favela, o termo favela mesmo, ele passa de nome próprio. Morro da Favela tinha 2 L's, Morro da Favela com 2 L's, ele passa de nome próprio a substantivo comum, né, sem um L, quando aparece nos jornais nos anos 20, isso 100 anos atrás. E já aparece de forma pejorativa nas páginas policiais, né? Os ataques pró-remoção eram quase sempre estéticos também, julgavam as favelas de lepras da estética, como diziam. Né? Por isso eu acho que essa inversão é importante, né? Passar pela arte e cultura, como o Tiago tão bem faz, é importante, é muito importante sair das páginas policiais e ir para as páginas culturais dos jornais. Isso é fundamental. E isso é uma disputa desde tem mais de 100 anos. Né? Na época, 100 anos atrás, eram os cortiços que eram os alvos principais, né? Que eram considerados insalubres e que eram os alvos das remoções.
No início das ocupações de favelas, elas eram consideradas saudáveis, a maioria nos morros, principalmente no Rio, que tinham ventilação e tal, mas logo depois elas viram também alvo dos sanitaristas, dos higienistas, passam a ser vistas como violentas e como miasmas, né? O foco de doença, de epidemia a ser erradicada. Então, essa disputa de imaginário existe ao menos desde esses anos 20, né? Ao mesmo tempo que a favela, o Morro da Favela é pintado pela Tarsila, citado pelo Oswald na abertura do Manifesto para o Brasil e no livro dele, né, o Pau Brasil, de 25, a favela é vista como uma lepra da estética. Eu acho que quem cunhou esse termo era o Matos Pimenta, um rotariano sanitarista responsável por uma cruzada contra as favelas nos jornais. E era uma guerra de imagens, de imaginário, né? Os artistas tentando valorizar e os sanitaristas, os criminalistas fazendo o contrário. Vou falar em uma poesia aqui do Gueto. Aos flancos e barrancos. Talvez um 14 de maio, quem sabe, talvez, haja o dia em que a pena do povo acabe, talvez. Era uma vez uma planta chamada favela, que só via quem tinha coragem de ir perto dela, porque ela só cresce em lugares difíceis, onde os homens sonham fazer edifício. Findada escravidão, fundada por providência, na cidade maravilhosa por excelência. Vieram soldados morar a tal fato aludo, homens que receberam ordens para matarem canudos. Alguns chamam de mandioca brava, a maioria favela, porque lembra a fava. Ninguém por bem quer morar nas favelas, aonde a vida é dura, mas com a vista bela. Há crime em toda a favela, mas não é culpa dela, não foi ela que escolheu ser dos pobres a cidadela. A favela cresceu, com gente de todo lugar. Mais de um século depois, é até ruim de alugar. E o governo até teme em dialogar. Entra com tanque em vez de melhoria popular. Todos cabem na favela. Mesmo assim, há vários anos, recolhe meus parentes, meus vizinhos e manos. Até os pequenos que mereciam o ameno ganha cela. É tio, mó veneno ser favela. Não, não é igual à novela, não é moda, é o sentido não sexual da palavra foda. Muitos planos sem êxito, da ditadura ao êxodo, criaram a miséria, ocultaram o antídoto. Doutos saberes versejam favela, podres poderes pedem voto a ela. Alvo da polícia, renda da milícia. Sem coluna social, todo dia a favela é notícia. E o termo favela se tornou pejorativo? E por que comunidade é menos ofensivo? Somos sociedade, somos capital ativo, e não bode expiatório do especulativo. Somos todos do gueto, somos ordem e progresso, disciplina, humildade, muita arte, prosa e verso. Aqui o papo torto acaba no valão. Ah, se a favela julgasse o mensalão. Pode ser em Trípoli, Mumbai ou Marrakech, ou no centro de São Paulo, confuso igual a Bangladesh. Pode ser no Nordeste, casa de pau a pique, a cada esquina um bar, Zanzibar, Moçambique. Pode ser Singapura, a de lá ou daqui. A favela é Gingapura, da Jamaica ao Haiti. Minha saudação a todas da lembrança nunca passa. Eu mando esse salve lá pro Morro da Fumaça. Lembrei dessa poesia aí quando a senhora falou da planta favela, né? E essa poesia é do Gueto Chabás, um jovem que nasceu aqui no seio da literatura marginal, foi viajar o mundo pelos slams de poesia e é uma cria aqui do Jardim Jaqueline, Zona Oeste aqui da cidade de São Paulo. Então é uma poesia muito linda e eu estou aqui na página Colecionador de Pedras do poeta Sérgio Vaz. Lindo. Demais, né? Tamo Mano, junto. então,
A gente, quando começou a gente tem claro que a gente começou a ocupar a economia muito focado na ideia, como o jovem também ocupou as escolas aqui do ensino médio, né, para pedir mais qualidade no ensino. Então, a gente fez a mesma coisa, a gente ocupou a economia, a gente fundou um banco que tem moeda própria aqui no Campo Limpo e circula desde 2009. E a gente se colocou não como meros receptores do sistema capitalista. A gente viu que também a gente somos promotores, né, da economia. Né? Então, há uma tentativa diária de nos afastar da economia, de nos afastar da política. Né? Então, você vê que tem candidatos que se elegem falando que não são políticos, eles são gestores. Né? Gestor com J, só se for, porque com G tá difícil. Então, isso é muito duro para a nossa comunidade, né? Que já vem de uma base curricular de ensino muito fragilizada. Então, é difícil você falar para um jovem sobre economia, uma vez que ele mal tem aula de matemática. É difícil a gente falar da compreensão do mundo, da nossa sociedade, se eles banem a sociologia, a antropologia das escolas. Logo, o seu voto vai ser também fragilizado. Então, quando a gente começou a ocupar a economia, parecia um processo, quando a gente recebia reportagens e as pessoas queriam saber, parecia que a gente fez uma coisa homérica, né, de fundar um banco, de emprestar para a comunidade sem juros, porque quando a gente vai ler a subjetividade dos juros, a gente fica de cabelo em pé, porque a gente vive um país que quanto mais rico você é, menos juros você paga, e quanto mais pobre você é, mais juros você paga. Então é triste a gente saber que o nosso juros é definido pelo nosso CEP, né? É pelo nosso código de endereçamento postal, que é definida se você vai pagar pouco ou muitos juros. Então, quando a gente começou a emprestar dinheiro em reais para as pessoas com juros de 1%, as pessoas vinham nos entrevistar falando, nossa, mas como que você empresta com juros tão baixos para essas pessoas? A gente fala, porque a gente não desconfia dessas pessoas. Né? A gente sabe onde elas moram, a gente nasceu com elas, a gente sabe, né, enfim. Então, é muito triste você pensar que os juros é o valor da desconfiança, né? E quando a gente inverte isso, a gente começa a colocar as pessoas na frente do dinheiro, o coração na frente do dinheiro, parece ser uma coisa inovadora, mas não é uma coisa inovadora, porque quando a gente vai pesquisar a história do terreiro, do candomblé, a história dos índios pataxós, a história dos índios guaranis, a gente vê que tudo era escambo, a gente vê que tudo era troca. Essa coisa do mercantilismo, ela vem de um sistema onde que começou a se perder a capacidade dessas trocas, né? Hoje eu tenho aqui na Zona Sul de São Paulo o primeiro armazém de comida orgânica da periferia de São Paulo. E a gente recebe muitas reportagens e muitas numa ótica de inovação, como se a gente estivesse inovando. Né? Mas a gente sempre coloca numa ótica de que a gente não está inovando. Né? Infelizmente, a gente vive aqui, professor, uma especulação imobiliária muito grande na periferia aqui da Zona Sul de São Paulo. Qualquer espaço que tem quintal já vira um prédio, né? Então, a gente perdeu os nossos quintais. Então, quando uma senhora aqui na periferia, ela sabe o que é um coração da banana. Né? A minha mãe, por exemplo, ela faz chá com o coração da banana, ela faz recheio de pastel com o coração da banana. E às vezes, quando você leva para uma pessoa lá na Vila Madalena, na região nobre de São Paulo, ela não sabe o que é o coração da banana, ela só vai saber
usar o coração da banana se um chefe usar e colocar na internet. Use o coração da banana. Aí você nem encontra mais o coração da banana, porque todo mundo está usando o coração da banana. É que nem as punks, né? As plantas alimentícias convencionais, elas sempre não plantas alimentícias não coloniais, que a gente fala, né? Elas sempre esteve presente na vida da periferia. A periferia sempre se alimentou de punks, né? Porque a gente não tinha carne. Então a gente comia o ora pro nobis, que anos depois foram falar que o ora pro nobis equivale a um pedaço de bife, né? Mas essa é uma tecnologia genuína da periferia. Ora pro nobis, peixinho, capuchinha, coração da banana, almeirão, né? Tudo isso é uma tecnologia da periferia, mas que muitas das vezes acaba sofrendo aí esse processo glamorizador, né, da nossa sociedade contemporânea, que faz com que a história ela sofre um apagão. É muito doido quando um chefe ou alguém assim da elite começa a divulgar as coisas que a periferia é produtora e é vanguarda, né? A gente sempre, a nossa história sempre sofre um apagão. Então fica do MasterChef para frente, né? Fica do canal de televisão para frente. Então, quando as pessoas perguntam para a gente, mas você está inovando? Eu falo que não. Eu estou apenas reconectando o meu povo com uma cultura alimentar que a gente já tinha anteriormente, antes de chegar ao shopping, antes de chegar ao fast food, né? A gente vive uma sociedade hoje na periferia que uma comunidade que está desenvolvida é ter shopping, né? A gente vive hoje uma sociedade em que o desenvolvimento é ter fast foods. Vou nem falar a marca aqui para não dar publicidade para os caras. Mas isso é muito ruim. A gente faz um rolê aqui na quebrada, nós vemos o M Grandão, né? Um monte de fast foods aqui na periferia. E as pessoas, as próprias moradoras também acham isso bacana, né? Mas isso é muito compreensível, uma vez que na década de 80, quando aqui era um dos bairros mais violentos do mundo, ninguém queria montar fast food aqui no Campo Limpo. Foi preciso vir uma Copa do Mundo, toda uma gentrificação, para que isso se tornasse possível, né? Os novos bandeirantes, né? Os novos Borba-Gatos, os novos, diria até Anchietas, né? Vamos dizer assim. Eles vão indo na frente com uma coisa colorida para vir depois esses empreendimentos, né? Então, hoje a gente tem muitos condomínios aqui na periferia de São Paulo, aqui na Zona Sul, no Campo Limpo, no Capão Redondo. Então, muitas das vezes a gente até surpreende as pessoas, né? Porque esse processo de antes de querer saber, de saber onde você vai chegar, você se perguntar de onde você veio, você já se conecta que não é inovação você vender orgânico na favela. A favela sempre se alimentou de orgânico. Quem não tinha orgânico era o boy, era o rico, né? Que ele tem mercado aqui em São Paulo que vende mexerica descascada a 5 conto. Mexerica descascada é foda, mano. Mas tem. E fazer o quê? Né? Então, a periferia sempre se alimentou. Só que é isso, né? Uma vez que torna uma coisa para poucos, acaba ficando caro. Então, essa senhora que sabe que é o coração da banana, muitas vezes ela vai ver esse alimento orgânico quando ela está recebendo a compra da patroa dela. E o que nós está fazendo aqui é ela falar para a patroa dela: "Ô, eu como orgânico também na minha favela. Né? Eu tenho lá o Tiago que entrega para mim orgânico." "Sério? Que você também come orgânico?" "Sério. Não é só a senhora." Aí o pau quebra. Né? Então, é um pouco disso, assim, né? A gente ocupou a economia e deixa a elite, deixa os formadores de opinião de cabelo em pé
porque são conceitos que a gente democratiza e democratiza do nosso jeito para o nosso povo se ligar no movimento, né? Porque hoje os juros é uma escravidão moderna, né? E eu vou falar para você, tem gente que chega aqui todo entendido, né? O pessoal da FGV, da PUC, do Mackenzie, da USP, falando que se a gente vai na Casas Bahia e compra um fogão a prazo, a gente está comprando 2 fogões, mas a gente sabe que nós está pagando 2 fogões. O que a gente não sabe é que a gente mora na frente do córrego Pirajussara e que quando dá enchente na nossa casa, nós não pensa 2 vezes em ir lá na Casas Bahia comprar um fogão. Né? No dia que deu enchente na nossa casa, minha mãe mandou nós ir no outro dia lá buscar os bagulho, mesmo pagando 2. Então, não é da matemática que a gente está falando. A gente está falando de um lugar que colocaram a gente para morar, que é na frente do córrego Pirajussara, e que dá enchente. E que a enchente é natural, né? A gente sabe das épocas de cheias, mas infelizmente foi assim que se formou a periferia de São Paulo, né? Então a gente até pensa, né, se os pessoal da Casas Bahia não está culiado junto com a galera que colocou nós para morar na frente do córrego Pirajussara para nós comprar deles depois as coisas que a gente perdeu, né? E é muito foda quando acontece uma enchente como essa, as pessoas perdem tudo mesmo, porque são coisas de baixa qualidade, então um guarda-roupa, um armário, vai tudo embora, mas é um pouco disso, assim, né? Vem fortalecendo a nossa comunidade com ações de informação, mas sempre numa ótica de junto, né? Não é uma coisa do vim te ensinar como que você porque quem tem dinheiro à vista hoje no mercado é quem tem muita grana, né? Então você ter acesso a essas informações ela é muito libertadora. Pô, nosso sonho é virar uma política de Estado, isso aí. Pensou, todo trabalhador receber um livro vai movimentar bem a economia dos escritores, né? Dos livros, ia ser demais. Pô, a gente começou essa ação em parceria com a Alma, Hub Criativa, a Ana, toda a galera lá que fortalece a nossa ação. Isso é super importante, essa conexão periferia-centro, ela é muito potente quando a gente tem trocas efetivas e afetivas, né? Então, o sucesso dessa ação se dá por conta dessa conexão, né, com a periferia, com o centro. E a gente teve muito orgulho de começar essa ação aqui, né? Começamos com livros infantis primeiro, que foi muito, muito, muito bacana mandar esses livros infantis na cesta básica, né? A gente, tinha vezes aqui que as pessoas vinham aqui pegar a cesta, elas já perguntavam do livro primeiro. E isso foi uma coisa muito bacana, porque depois a gente teve até algumas matérias sobre isso e as pessoas perguntavam, né, como que as pessoas recebiam isso. E a gente está num território que é um território muito leitor, né? Um território que lê muito, né? A pessoa da periferia, ela é uma pessoa muito leitora, né? Porque ela não tem muito acesso à internet, não tem muito acesso às redes sociais. Então, se ela tá ali, vai levar motorista de ônibus, motorista de casa de família, chega a Folha lá de São Paulo, ele vai ler, né? Então é um público muito leitor, né? E aí com os saraus também da literatura marginal, né? Da Cooperifa, o sarau do Binho, todos os saraus, eles também cumprem um papel muito importante de fomentar a leitura, né? E a leitura de poetas vivos e de poetisas vivas. A gente tem o orgulho de ler pessoas que a gente conhece, que a gente toca, que é de carne e osso, e que você abraça, e que você fala, nossa, mano, né, você escreveu, o próprio do Gueto, que eu li a poesia dele, nossa, é um cara que vem aqui, e você vê que a poesia não está num pedestal, né, você vê que a poesia não está
numa redoma de vidro, ela está perto da gente. O cobrador pode ser poeta, a empregada doméstica pode ser poetisa, o pintor, o grafiteiro. Então, isso é uma coisa muito, muito bacana mesmo, né? E o grande aspecto que revolucionou a entrega das cestas no livro foi a gente colocar autores negras e autoras negras, né? Então, a gente teve Grada Quilomba, Elisandra, a gente teve Djamila, né? Pô, meu, a galera da quebrada conhece a Djamila, tá ligado? E a grande questão, assim, que chamou muita atenção foi a gente ter colocado esses autores e essas autoras negras, né? Pô, mano, o livro da Grada Quilomba foi o livro mais vendido na Flip ano passado. E, pô, essas famílias receberam de graça. Então, quero agradecer muito, assim, a Companhia das Letras, a Todavia, a Cobogó, né, aos escritores da literatura marginal que mandaram seus livros aqui pra gente. E, pô, minha leitura é a nossa capacidade que a gente tem de dentro dessa pandemia, com muita tristeza, mas a gente realizou muitos sonhos, né? A gente, pôde distribuir cesta básica com os livros dos autores que são próximos da gente. A gente conseguiu também distribuir um kit de legumes e frutas, né, para cada família e verduras orgânicas. Pô, mano, 233 famílias receberam durante 3 meses essa cesta, né, com cesta básica e a cesta, mano, boladona, cesta grandona, com 2 arroz de 5 quilos, 3 feijão, macarrão, né, que é uma cesta para que a gente sabe que as pessoas dividem, né? Esse lance da divisão na periferia, ela é muito forte, né? Você está numa situação difícil e se você recebe uma bênção dessa, pô, mano, você vai dividir. E a gente fazer uma cesta com mais de 25 quilos de frutas, legumes e verduras. Pô, até azeite andorinha nós colocou na cesta, mano. Azeite andorinha é 20 conto no mercado, nós conseguimos a parceria aqui com a andorinha, que a gente colocou azeite aqui em 233 cestas básicas. Né? Até Cacau Show foi, porque o pessoal também, né, tem que comer um chocolatinho, né? Então a gente, pô, fez essas ações e, pô, nesse momento eu quero falar dar meus parabéns para os movimentos sociais, para os coletivos das periferias que estão fazendo muito mais do que o governo. A gente já espera que o governo faça pouco, né? Mas esse governo faz quase nada, né? É muito triste você ver que esse auxílio emergencial, de emergencial não tem nada, porque são filas quilométricas, né? Que as pessoas têm que passar, porque é isso, as pessoas não têm acesso à internet. Não adianta falar que a pessoa tem que baixar um aplicativo. As pessoas não têm pacote de dados suficiente para navegar no aplicativo. Então, infelizmente... Foi a oposição que lutou tanto, né, para aumentar 3 vezes o valor, né? Mas assim, você vê a dificuldade, tudo que não pode acontecer nessa fila, acontece. Né? Tem aglomeração, idosos, crianças, né? Assim, eu fui na Caixa Econômica, eu vou todo mês para pagar a parcela da minha casa, assim, é de chorar, porque as pessoas, e assim, não é você é idoso, vai para o final da fila, você está com criança no colo, é para o final da fila, não tem esse negócio de prioridade, né? Então, é muito triste mesmo o que vem acontecendo com o nosso país, né? Na verdade, vem acontecendo desde o golpe mesmo, essa ladeira abaixo do nosso país, mas é o nosso país, né? A gente sente que tudo isso que está acontecendo, ela já está enraizado na nossa sociedade, né? Quando a gente lê o Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, a gente vê ali o DNA do nosso país, né? Um país escravocrata, um país que usurpa mesmo, né, os bandeirantes, né, os Borba Gato. Tem uma estátua do Borba Gato aqui em São Paulo que agora tem até policiais lá 24 horas, porque todo mundo está com medo de derrubar ela. Então,
muito, muito triste mesmo. Então, quero parabenizar os movimentos sociais, né, de todo o país que se uniram em prol do povo, né, que se uniu, que fortaleceu, né, e também falar da iniciativa privada, né. Eu vou deixar de agradecer. Muitas empresas apoiaram aqui as nossas ações, porque viu que a gente tem uma capacidade rápida de fazer a cesta básica chegar na vida das pessoas, né? E uma coisa bacana também é que a gente conseguiu comprar as cestas básicas todas aqui na comunidade. Então a gente está falando de R$ 100 mil que foram investidos na própria comunidade, né? A gente comprou no mercadinho do bairro, as frutas, legumes e verduras foram da agricultura familiar. Quem entregou as cestas básicas foi os Uber que estava parado aqui na comunidade. Então foi uma coisa assim que movimentou. Então esse conceito da economia solidária ele está presente em todas as nossas práticas, né, de ações, né? Então é um pouco disso, assim, né? Parabenizar os movimentos sociais, porque, meu, se não fosse esse, a gente estaria com 300 mil mortos, com certeza. Se Com a certeza. gente não tivesse essa articulação que a gente teve, que os movimentos sociais, desde o Iapoque ao Chuí, no Distrito Federal, tudo, né? A gente conecta aqui todos os estados através das favelas e a gente vê que se não fosse esses movimentos sociais, com certeza a gente estaria atingindo 200 mil mortos, 300 mil mortos, com certeza. Eu acho que a gente tem um histórico também, um histórico muito triste, como você falou, mas tem um histórico de resistência muito forte também, né? Eu acho que essa resistência, ela está aí e ela é fundamental. Eu estou acompanhando pouco o que está acontecendo no Rio, na Maré. Eu tenho certeza que a Rede da Maré, como sempre, deve estar fazendo um excelente trabalho por lá. Sei que aqui em Alagados, no Espaço Cultural, eles estão atuando em parceria com a CUFA, com a Central Única das Favelas, que está articulando várias ações e campanhas solidárias durante a pandemia, com a Jamira, que coordena lá o Espaço Cultural. Salvador tem várias iniciativas diferentes em várias regiões da cidade. Eu sei que tem uma grande mobilização sendo feita pela articulação de movimento Centro Antigo de Salvador, que é uma articulação que reúne vários movimentos de associações que têm feito um trabalho bem interessante contra a remoção de moradores do centro, né? Nos centros antigos há sempre uma ameaça para os mais vulneráveis, não é só na periferia de São Paulo, né? Tem sempre esse grande apetite do mercado imobiliário, do turismo, né? Nossa universidade também, a UFBA, tem se mobilizado bastante a partir de uma série de atividades de extensão, mesmo à distância. Na Faculdade de Arquitetura, nós temos um grupo de residência em arquitetura e urbanismo, que é uma especialização em assistência técnica, habitação e direito à cidade, que já instalou várias pias públicas em vários bairros populares de Salvador. Essa residência foi criada por uma professora daqui, que sempre estudou e atuou nas favelas, Ângela Gordilho, e é uma proposta bem interessante. Eu acho que já foi replicada em outras cidades do país. Eu acho que aí em São Paulo, na USP, tem também uma residência, mas não sei como está agora, porque era ligada diretamente à prefeitura na época do Haddad. Mas essa ideia da residência se apoia numa lei, a Lei de Assistência para Moradia de Interesse Social, assistência técnica, de 2008, da autoria de um ex-deputado baiano, que também era arquiteto, Zezé Ribeiro. Essa lei é pouco conhecida e ela precisa ser explorada. E essa ideia da residência é exatamente essa da Ângela, né? Como a residência dos médicos, colocar os arquitetos, urbanistas nessas comunidades para poder trabalhar junto, né? Aprender, trocar, trabalhar junto e dar uma assessoria mesmo técnica, né? Eu acho super importante esse intercâmbio, essa troca, esse escambo de experiências, né? Então, essa circulação, inclusive pelo mundo da arte, eu acho que é fundamental. Isso não é novo, né? E aí, olha, a capa do Estética da Ginga aqui, o Hélio Oiticica sambando no Morro da Favela, na Estação Primeira.
Não é por acaso que o livro é verde e rosa, né? Então, sobre Oiticica, eu não consegui, na época que eu fiz a pesquisa para o livro, eu frequentei muito a Mangueira, a favela, conversei com muita gente por lá, as minhas pesquisas são sempre baseadas nessas interlocuções com os moradores, mas o meu trabalho foi nos anos 80 e o Hélio frequentava a Mangueira no final dos anos 60, então eu consegui conversar com pouca gente que o conheceu naquele momento, né? E o Hélio não morava lá, né? Ele fazia esse intercâmbio, favela Zona Sul, um pouco como eu fazia, né? Todo o meu interesse nas favelas foi, e isso eu conto no início na abertura, na apresentação estética da Ginga, né? Foi que eu, para ir para o Fundão, para o UFRJ, onde eu estudei, eu passava pela favela da Maré, então toda a minha fascinação pela favela da Maré começa ainda estudante, né? Que era completamente diferente do que eu via passando todo dia daquilo que eu aprendia na escola. Mas, enfim, eu não conseguia averiguar quanto o trabalho do Hélio contribuiu, de fato, para a Mangueira. Eu sei que ele colaborou bastante com a escola de samba, ele era passista de lá. Aliás, eu não sei como até hoje, isso eu coloco aqui em público, que eu acho que pode ser genial. A escola de samba não fez um desfile com Hélio como enredo, né? Eu acho que ficaria lindo, a avenida toda cheia de parangolé, penetrável, imagina, as baianas de bólides, enfim. Mas eu sei bem a importância da favela para o trabalho do Hélio e sei também a importância do trabalho dele para a arte brasileira. Eu acho que o episódio da exposição de 65 marcou uma época, né, quando ele foi impedido de entrar no MAN. Eu falo disso aqui também no Estética da Ginga, eu vou ler um pedaço. Hélio Oiticica descobre a liberdade na Mangueira, sai de sua redoma familiar para viver essa liberdade num espaço marginal, numa marginalidade efetiva, não se contenta em observar, ele quer experimentar, começa por aprender a sambar, torna-se um passista da ala Vê Se Entende, aliás, segundo testemunhas, um dos melhores passistas brancos, estreita laços de amizade com as pessoas da escola de samba e também com os marginais da favela, alguns passistas como ele. Seus novos amigos começam a chamá-lo pelo apelido russo, pois ele era o mais branco de todos. Dessa forma, ele perde simbolicamente seu nome de família burguesa, apaixona-se pela favela e pelo mundo da malandragem, autodenomina-se malandro velho da Mangueira, e mesmo sem morar de fato na favela, ele frequentava os barracos dos amigos, passava vários dias por lá e viveu, de fato, a vida do morro, né? Tem o Paulo Ramos, que é um amigo do Oiticica da Escola de Samba, da Estação Primeira, ele diz que vestiu o parangolé do Oiticica como o ritmo do samba, ele fala da cadência dos parangolés, e o Ramos dizia também que é preciso ter a ginga do corpo dos passistas ou dos malandros do morro para compreender isso. A ginga do samba entrar no ritmo e a do parangolé entrar na sua estrutura. Fala também da emoção e do prazer de vestir os parangolés, comparável à emoção de se fantasiar no carnaval para desfilar na Mangueira. Né? Então, eu acho que tem um outro, só vou para terminar, falar do Ali Salomão, que é outro amigo do Hélio Oiticica, da época dos tropicalistas, né? Conhecido como o Ali Sailor Moon, né? E ele conta esse episódio, né? Quando os parangolés foram mostrados pela primeira vez, isso em 1965, na exposição Opinião 65, no MAN, do Rio, e na abertura da exposição, o Oiticica chega vestido, né, com parangolé, acompanhado por vários amigos da escola de samba também, com os parangolés, com a bateria, cantando, dançando, e foi um escândalo na época, né? E o Ali conta. Eu leio o Ali Salomão: o amigo da onça apareceu para bagunçar o coreto. Hélio Oiticica, sôfrego e ágil, com sua legião de unos. Ele estava programado, mas não daquela forma bárbara que chegou, trazendo não apenas seus parangolés, mas conduzindo um cortejo que mais parecia uma congada férrica com suas tendas, estandartes e capas.
Que falta de boas maneiras. Os passistas da Escola de Samba da Mangueira, Mosquito, o mascote do Parangolé, Miro, Tineca, Roso, o pessoal da ala Vê Se Entende, todos gozando para valer o apronto que promoviam. Gente inesperada e sem convite, sem terno e sem gravata, sem lenço, sem documento, olhos esbugalhados e prazerosos entrando man adentro. Uma evidente atividade de subversão de valores e comportamentos, barrados no baile, impedidos de entrar. Hélio, bravo no revertério, disparava seu fornido arsenal de palavrões. Então, o Oiticica e os passistas da Mangueira, eles foram efetivamente impedidos de entrar no museu, mas a festa rolou ali do lado de fora, e o mais interessante foi isso, pelos relatos, as pessoas que estavam dentro do museu saem para fazer a festa com eles. Então, eu acho que isso daí é um pouco o começo do que o Tiago está falando. Nos anos 60 precisou acontecer isso para o Tiago agora estar mandando ver lá na Bienal e invadindo e ocupando esses espaços que eu acho que faz bem, sobretudo para esses espaços culturais, né? Para esses espaços, essa abertura. Fez muito bem para as universidades, né? A gente está mudando o perfil dos nossos estudantes, né? Com esse período aí de cota, já temos mais de 10 anos de cota, então isso a gente está vendo essa diversificação, e eu acho que nos espaços culturais é a mesma coisa, e eu acho que para a arte brasileira, para a cultura brasileira, é fundamental. Então, a Agência Solano, ela, desde 2012, quando a gente nasceu como essa possibilidade também da gente poder ter a nossa arte ocupando o centro de São Paulo, né? A gente tinha aqui um parâmetro, né? As nossas ações pouco entravam no SESC, né? O SESC São Paulo pouco absorvia as ações da periferia, e a gente nasceu com a vontade de entrar no SESC, né? E a gente foi organizando a nossa organização, né? A gente foi fazendo releases, portfólios, né? Durante muitos anos a gente foi um CNPJ comunitário, porque na época não tinha essa história de MEI, né? Então a gente colocava a nossa representação artística para a gente colocar o nosso artista na periferia, virada cultural, aniversário de São Paulo, né? Sempre foi o nosso sonho ocupar esses espaços e ser valorizado tal como a atração principal, né? E valorizado não só na comunicação, mas no cachê também, né? Então a gente vê a disparidade que é você ter um artista já rodado e um artista que está começando e que também é conhecido, né? Tem artistas que são mais conhecidos nas periferias do que do grande público. A gente vê isso no tecnobrega, a gente vê isso no funk, né? O quão esses jovens movimentam e você nunca, quem é esse negão da BL? Quem é esses jovens, né? Mas eles têm uma comunicação deles que faz com que a legitimidade deles levem eles para muitos lugares do mundo, né? Vamos falar do Renan da Penha, né? Que é um jovem que escreveu a história da sua comunidade na mão dos traficantes. Mas vai falar com os caras que é do tráfico. Só que ele não é só do tráfico, ele é uma pessoa que cresceu com a gente, né? E depois passou o cara lá no jornal pegando na mão dos caras. Mas isso é normal para quem vive na periferia. Não há uma distinção, não vou falar com aquele cara porque aquele cara é do tráfico. Não existe isso. O traficante, ele é um comerciante como o cara que vende cachaça, como o cara que vende farmácia. Hoje na periferia o que mais se monta é farmácia e açougue, né? O traficante é um cara do açougue que vende carne, o outro está vendendo droga. Então a gente não tem essa distinção. A gente fala com todo mundo, até porque para a gente sobreviver nesse ecossistema chamado favela, a gente tem que dialogar com todo mundo, né? Então, isso é super importante. Então, a gente nasceu, acho que é uma ponta de flecha da Agência Solano Trindade, né? Colocar, exportar essa cultura para o centro de São Paulo. E quando a gente fala exportar,
a gente está falando de uma cidade que pouco conhece a sua própria cidade, né? A gente está falando de um espaço, de um boy, tá ligado? Que nunca pisou numa favela, nem em passeio de escola, né? Foi na quebrada, né? Então isso é muito triste, porque a desigualdade ela é tão grande na cidade de São Paulo que agências como a Solano Trindade teve que existir para a gente levar uma ação cultural de fato, tremer as bases dessa sociedade, né? Foi o que aconteceu na Bienal Internacional das Artes. A gente levou a periferia, levou o terreiro, levou os índios guaranis, né? E lá na aldeia, no Ibirapuera, a Dirá falou: essa casa é mais nossa do que de vocês, né? A Dirá falou lá no Ibirapuera, né? Isso aqui é um lugar dos índios, né? O Parque do Ibirapuera é um lugar que é dos índios, como a Anhangabaú, como todas os nomes. E é engraçado, né? Porque os nomes de índios na cidade de São Paulo são em lugares nobres, que pouco você vê índio andando, né? São muitas, Tabapuã, que fica lá no Itaim, né? São muitos lugares que tem nome de índio, mas você não vê o índio na história de São Paulo, né? Então isso é muito triste. Mas a gente fica muito feliz quando a gente vê uma sintonia, né, lá na Netflix, né? Quando a gente vê a periferia, não só nas páginas policiais, né? Porque a periferia não tem fábrica de arma, mas a gente não sabe por que tanta arma vem parar aqui, né? Na periferia não tem refinaria de drogas, mas muita droga é encontrada não só aqui, mas como nos bairros nobres também, né? Só que nos bairros nobres, quem que vai invadir casa de médico? Quem vai invadir casa de artista, né? Vai invadir aqui a periferia, né? Então a gente fica muito feliz quando a gente vê a estética da periferia sendo retratada pela própria periferia, né? A gente teve uma novela aí chamada Paraisópolis, mas você tinha poucas pessoas do Paraisópolis nessa novela, né? E o Paraisópolis não era nem aqui no Paraisópolis, era lá no Projac, né? Então a gente fica muito feliz quando a gente vê a estética da periferia sendo retratada por ela própria, né? Pelos artistas, pelos pintores, né? Pelos poetas, pelos construtores, pelos arquitetos das próprias periferias, né? Então a gente fica muito feliz quando a gente vê a nossa periferia sendo retratada e essa estética, ela de fato, ela está modificando a sociedade, né? Hoje um jovem da elite se veste como um jovem da periferia, né? Usa boné, né? Camiseta larga, os símbolos dessa vestimenta, ela também está expressa na sociedade, né? Então é um pouco disso, assim. A gente fica muito feliz, né? Tivemos essa experiência da Bienal aí, que foram 3 meses tá ali entre os maiores, os principais eventos de arte do mundo, né? É a Bienal de São Paulo e a gente lá não saindo pelo elevador de serviço, né? A gente entrou lá como artistas mesmo, como curadores, né? Como a gente, em momento algum, assim, não, você tem que entrar por ali. Pô, a gente foi recebido lá com muito respeito, com muito carinho, né? Pelos curadores, pelo Pablo, né? Por todo mundo que apoiou a gente ali. E é isso, a gente fica muito feliz quando a gente está também na Mário de Andrade, apresentando as nossas ações lá, vocês veem, quando tem coisa da periferia lá, nós chega chegando, porque é um espaço que a gente tem muito carinho aqui na cidade de São Paulo, e agora tem a Sala Tula Pilar, né, que mais uma vez aproxima a nossa comunidade desse espaço muitos anos na cidade de São Paulo, né, existe. Então a gente fica muito feliz mesmo e só começou, mano. Para desespero da elite, o bagulho só começou, mano. Vocês vão ver nós aí agora
não só dirigindo o carro, não só limpando a sua casa, vocês vão ver nós em todos os lugares, na capa da revista, no outdoor e dominando tudo isso aí, porque o mundo é nosso, sempre foi e agora o bagulho vai ficar louco, porque a juventude que tá vindo aí tá com sangue nos olhos.